Olá, seja muito bem-vindo a esta aula. Sou o professor Ivelton, formado em matemática pela Universidade Paulista. E nesta aula vamos tratar sobre algoritmos, modelos e irregularidade e também sobre configurações geométricas. Muito bem, algoritmos, modelos e irregularidade. Vamos começar por aqui. A compreensão da matemática escolar é uma prioridade em relação à memorização de regras, fórmulas e algoritmos. A gente sabe que o ensino ele é muito preso a isso, né? A memorização de fórmulas, a memorização de regras, de conceitos, de teoremas. Bem, os algoritmos e os modelos são máquinas abstratas, especializadas em fornecer respostas rápidas, no caso, respostas precisas, né? Ali instantaneamente, e seguras por meio da realização de uma sequência linear de ações padronizadas. Então, né, vai existir ali uma sequência de ações lineares, né, padronizadas, e o algoritmo ele vai ajudar naquela resposta, naquela conclusão precisa, naquele resultado preciso. O usuário ele realiza uma parte da tarefa, fornecendo os dados e realiza os comandos e a lógica contida virtualmente no algoritmo, completa as ações para obter a solução. No caso, o algoritmo se encarrega disso. Então, o usuário ele vai buscar, né, ele tem um interesse de fazer uma busca, de fazer uma pesquisa. O algoritmo ele vai completar, né, ele vai ser o complemento daquela ação, né, de execução ali do usuário, né? Aqui tem uma ilustração, né, um pouco sobre os algoritmos, e aqui uma ilustração configurada de forma geométrica, que vamos tratar, que vamos ver mais ali na frente. Os algoritmos no ensino da matemática agora. Um algoritmo é um dispositivo lógico, geralmente organizado através de um esquema gráfico, formado por uma sequência ordenada de ações que devem ser rigorosamente seguidas para a solução de um problema, para a realização de uma tarefa ou de uma operação matemática. No entanto, o algoritmo ele vai trazer a resposta, né, sendo ele um dispositivo lógico, vai trazer a resposta para uma sequência de ações, né, linear, como foi citada anteriormente. Trata-se de um dispositivo abstrato que sintetiza, por meio de uma sequência de ações, um conhecimento muito mais amplo do que revela sua aparente simplicidade. Por esse motivo, é um instrumento útil para simplificar as operações matemáticas, porque economiza o esforço empreendido pelo usuário. Então, a gente sabe que as novas tecnologias, né, os computadores hoje modernos, eles resolvem, né, soluções, eles solucionam demandas complexas da vida, né, problemas complexos aí da vida. A gente joga lá, né, em um programa, né, de solução, né, que possa estar trazendo a solução de um problema que a gente tem, de uma situação que a gente tem. Então, a gente joga no algoritmo, o algoritmo ali precisamente vai trazer a solução para os problemas que temos. É um instrumento aí muito preciso, muito útil, principalmente quando tratamos, né, principalmente quando estamos falando de matemática, que é uma ciência aí tida por muitos como uma ciência muito complexa. Bem, a compreensão é prioridade em relação à memorização de regras, fórmulas ou algoritmos. A educação matemática participa do desafio de compreender a natureza das novas competências e habilidades. Essa questão leva-nos a refletir sobre as exigências do mercado de trabalho, que a cada dia exige competências variadas, na direção oposta à da repetição. A gente sabe que, obviamente, né, o mercado hoje, né, o mercado de trabalho, ele está cada vez mais exigente, né, está muito exigente. Então, né, aqueles que têm mais competências, né, mais habilidades em lidar, né, com programas, né, com essas inovações, né, tem a tendência de se destacar, né, de sair na frente. No entanto, a compreensão, né, a leitura, né, sobre os algoritmos, né, sobre esses
problemas complexos, sobre as demandas complexas, e aqueles que sabem buscar, que sabem lidar com a tecnologia e que buscam essas respostas, essas conclusões, esses resultados de forma precisa, de forma rápida e objetiva, esses se destacam aí para o mercado de trabalho, né? No mercado de trabalho. No entanto, saber lidar com isso, né? Saber se relacionar, né? com essas tecnologias, né? E saber lidar com essas demandas complexas aí do dia a dia, né? E sabendo operar os programas, né? Isso daí vai te dar, né? Vai te estar colocando em destaque aí na concorrência no mercado de trabalho. Bem, regularidade na matemática. Em cada ciência, tá? Em cada conhecimento, o sentido da regularidade pode até variar. A gente sabe disso, né? Regularidade pode ser uma coisa na matemática, numa outra ciência, num outro campo. A regularidade pode ter um outro conceito, né? Uma outra definição. Tal como exemplificam as diferenças entre a regularidade encontrada na biologia ou na matemática. Essa ideia sempre aparece na composição dos conceitos, das fórmulas e dos algoritmos. Então, o que pode ser regularidade na matemática, numa outra ciência, no outro campo, pode não ser regularidade. Então, o conceito, a definição de regularidade, isso daí vai variar, né, de conhecimento para conhecimento, de área para área, de segmento para segmento. Há uma regularidade biológica, né? Aqui é só um exemplo, tá? Por exemplo, no conceito de flor, revelada pela presença das estruturas florais que formam a ideia, né? As pétalas, as sépalas e entre outros elementos, né? Isso aqui muito melhor explica um biólogo, mas aqui em matemática, né, na formação de números naturais, né, a gente consegue a gente consegue perceber regularidades matemáticas, né? Falando de matemática, né, falando de regularidade na matemática, os números, né, não só falando dos números naturais, falando também dos outros conjuntos, né, a gente tem o conjunto dos números naturais, temos também o conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais, dos irracionais, dos reais, dos complexos. Então, estreitamente falando dos números naturais, a gente consegue enxergar uma regularidade, né? Separando ali os números em grupos, né, em famílias, olha só, a gente consegue notar regularidade, né, ali na parte dos números pares. Então a gente consegue separar os pares, né, os números naturais que são pares, e a gente consegue notar uma regularidade, né, uma característica desses números, né? Os múltiplos de 3, né, os que são divisíveis também por algum número, né, os múltiplos de 4 e assim por diante, né, múltiplo de 5, múltiplo de 6, como também os divisores, né, divisores de 2, de 3, de 4, de 5, né, os ímpares que aqui não foram citados. Então a gente consegue notar essa regularidade, né, de acordo com a característica de cada coisa, né? Olha só, aqui a gente tem uma característica dos números pares, né? Então a gente pode notar uma regularidade se a gente subdividir isso, se a gente jogar isso, né? Se a gente separar isso para um subconjunto. E com esses recursos de ponta que a gente tem hoje, né? Com essas tecnologias de ponta que a gente tem hoje, a gente consegue fazer isso muito rapidamente, né? De forma bem rápida, de forma bem precisa, de forma objetiva, né? A gente pode pegar um computador, né, colocar lá todos os números naturais, né, pegar ali todo o conjunto dos números naturais, né, e fazer essa separação por regularidades, né, por características, né? Então, num computador, né, hoje a gente pode fazer, né, o algoritmo ele vai ajudar nisso, né? Ele vai ajudar, né, nessa regularidade aí dos números naturais que foi dado aqui como exemplo. Muito bem, vamos avançar. Configurações geométricas. Lançar articulações entre configurações, conceitos, problemas e propriedades é uma das condições para expandir os resultados no ensino e da aprendizagem da matemática. A parte aqui de articulação, né, de conceitos, de definições, né, articular, né, e saber fazer essa articulação. Então, os professores eles precisam
é tratar, né, disso com os alunos, que é preciso ser articulado a teoria, né, aquilo que está sendo visto em sala, com o ambiente extraescolar, né, fora da sala de aula. Então, fazer a articulação, né, e também trabalhar com a questão da configuração, daquilo que você pode ter ali a teoria, né, o conceito, a definição, ou uma configuração ali no livro didático, você pode trazer isso para a tela do computador, né, para a tela do seu notebook, para a tela do seu tablet, do seu celular, do seu smartphone, enfim. O desafio didático, em vista da inserção dos computadores na sala de aula, inclui a utilização de figuras dotadas de movimento. Então, existem programas aí, cara, que beneficiam em tanto, né, no processo de ensino e de aprendizagem, né? Então, você pode aprender, você pode trabalhar, você pode operar, né, com a utilização, né, dessas ferramentas, desses mecanismos, né, de figuras em movimento. Então, tudo isso aí é uma configuração geométrica, né, algo que está dentro da geometria e que você se utiliza, né, que você trabalha ali com outros recursos, né, mas em si você está dentro de um campo, né, que é o campo da geometria, mas você pode estar trabalhando, né, com outros recursos, né, com outras fontes e misturando, né, integrando, trazendo isso, né, como uma coisa sólida, né, como uma coisa fechada. Olha só, vamos considerar a função de certos desenhos que aparecem frequentemente no ensino da geometria, os quais são chamados, né, pelo Gerard, aqui o autor, de configurações geométricas. Então a gente pode pegar aquilo que a gente vê com muita frequência ali no estudo de geometria, ali em sala, e a gente pode trazer isso para colocar isso, né, expandir isso na tela do computador, ou na tela do tablet, ou do smartphone, de um smartphone aí que seja. Então, a gente pode estar fazendo manipulação, a gente pode estar trabalhando com a questão de movimento, né? Tudo isso é uma configuração geométrica, né? Você pode estar configurando ali no seu computador, no seu smartphone, no seu tablet, né? E você pode estar enriquecendo, né, o seu conhecimento, né, o seu aprendizado, né, através de configurações geométricas, né? Você está trazendo a teoria, né, a definição que está ali no papel e colocando isso num recurso de poma, né, numa plataforma de ponta. Tendo em vista essa presença marcante no ensino, as configurações geométricas são usadas como suporte de raciocínio, quer na sua formação de conceito, quer na compreensão de teoremas, quer na resolução de problemas. Então, aqui vai ser até tratado, né, mais na frente aqui, o teorema de Pitágoras, né? Então, a gente pode estar encontrando, por exemplo, né, a medida do lado maior de um triângulo retângulo, que é o que a gente chama de hipotenusa. A gente pode estar encontrando isso daí, essa medida na prática. A gente pode estar também trazendo para a tela do computador, ou para a tela do smartphone ou do tablet que seja, e tá buscando isso daí, né, por meio, né, através de um algoritmo, e tá encontrando esse resultado, essa resposta de forma muito mais precisa. No entanto, isso vai variar, isso vai depender muito do professor, vai depender muito vai depender também muito dos alunos, vai depender dos recursos, né, dos instrumentos, né, que a escola tem, da mobília escolar. Então, tudo isso daí será um elemento de dependência. Uma configuração geométrica é um desenho utilizado como recurso para ilustrar um conceito ou uma propriedade matemática importante. Possui certos elementos gráficos de equilíbrio, tais como a presença de segmentos horizontais, né? Como aqui abaixo a gente tem segmento horizontal aqui, segmento horizontal aqui, aqui também, segmentos também verticais. E trata-se de um desenho encontrado com relativa frequência nos livros didáticos e em outras, né, publicações, né, que a gente pode estar vendo na internet, que a gente pode estar vendo numa rede social, que a gente pode estar até notando, né, na realidade de nossas vidas, né, em nossa volta, em nosso entorno. Essa figura que está aqui, que está sendo ilustrada aqui, é apenas um exemplo, né? Isso aqui vai muito mais fundo, né? O que está sendo tratado aqui sobre configuração geométrica vai além disso aqui, né? Você pode, como eu mencionei, né, como já foi aqui mencionado, né, trabalhar com programas. Então, um programa, né, para você fazer uma manipulação num programa, fica
né, se você tiver o conhecimento ali de lidar, de se relacionar com o programa, fica muito mais fácil, fica muito mais prático de você fazer as devidas manipulações, né, inverter, trocar, fazer troca fazer troca de campo, né, fazer troca de dimensão. Então tudo isso é possível, né, graças aos recursos de pontos que a gente tem hoje, né, graças a todos esses avanços tecnológicos aí. Bem, é uma noção ampla que pode abranger vários conteúdos trabalhados na educação matemática. É aquilo que eu falei, é muito amplo isso aqui. Na realidade, é possível estender tal ideia para outras disciplinas, né? É possível até fazer uma interdisciplinaridade ou trabalhar numa outra disciplina paralela, para as quais existe um conjunto básico de representações. Além das configurações associadas aos conceitos geométricos, destacam-se aquelas utilizadas para ilustrar proposições ou teoremas, né? Como vai ser mencionado aqui o tal do teorema do Pitágoras, né? O teorema de Pitágoras. Um exemplo é uma das representações usuais do teorema de Pitágoras, né? Em que ele tem o seu teorema, né, para qualquer triângulo retângulo, que é válido em qualquer triângulo retângulo. Então, se você se depara com um triângulo retângulo, se você nota um triângulo retângulo, o teorema do Pitágoras ele é válido, né? Ele é válido. Você pode fazer essa demonstração para qualquer triângulo, em qualquer problema que trate aí de triângulo retângulo. Então, voltando, um exemplo é uma das representações usuais do teorema de Pitágoras. Um triângulo retângulo com a hipotenusa na posição horizontal e o quadrado sobre cada um dos lados. O teorema de Pitágoras ele diz que o quadrado da medida da hipotenusa é esse lado aqui, ó, que está de frente para o ângulo maior, que é o ângulo reto. Aqui temos um ângulo de 90 graus, tá? Temos aqui um ângulo de 90 graus. De frente para o ângulo de 90 graus está o maior lado do triângulo retângulo, né? O maior lado ele está de frente para o ângulo de 90 graus, tá bom? Aqui uma coisa está de frente para a outra, né? Ó, o maior ângulo está de frente para o maior lado e o maior lado está de frente para o maior ângulo. Então, o quadrado dessa medida aqui é igual à soma desses outros quadrados, dessas outras medidas aqui. Né? Pitágoras diz que o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma das medidas dos quadrados dos catetos. Tá? Isso é válido, né? O seu teorema ele é válido para qualquer triângulo retângulo. Tá? O que é um triângulo retângulo? É aquele triângulo que possui um ângulo interno reto. Vi um triângulo que tem um ângulo interno reto, o teorema do Pitágoras vale para aquele triângulo. Bem, frequência de utilização, né? De utilização matemática, né? De utilização da configuração geométrica. As diferentes posições de um desenho destacam-se, por exemplo, em relação às referências de linhas horizontais e verticais, né? Como foi mencionado. Então, você vai ter lá um desenho, né? Uma representação, né? de algo, né? Geometricamente falando. Então, você vai ter lá, né, os segmentos horizontais, né, os segmentos verticais. Então, tudo isso daí você pode estar manipulando num programa, né? O algoritmo você vai dar o comando, o algoritmo vai te trazer ali a solução, né? Ele vai te conduzir, né, aquela ação e vai trazer um resultado, uma resposta precisa muito rapidamente. Quando voltamos a nossa atenção para um conceito específico, existem desenhos que aparecem com mais frequência do que outros, né? E em cima do que aqui foi tratado, né? A gente tratou em cima daquilo que aparece com mais frequência. Então, de fazer a manipulação, né, em programas, em computadores, daquilo que aparece com mais frequência dentro de geometria, né? Nos restringimos aqui à geometria. No entanto, é interessante, né, trabalhar com aquilo que parece com mais frequência na geometria, né, nos livros, né, nos exemplos, e fazer as devidas manipulações em programas aí, né, em que os algoritmos, né, possam nos ajudar, nos auxiliar. E trabalhar com aquilo, né, que aparece com mais frequência é bem mais prático, é bem mais simples e amplia aí o nosso conhecimento, a nossa visão.